os ajustes para começar aí nosso bate-papo de hoje. Pediu assessoria aqui a meu helpdesk, Hari, o braço direito e esquerdo lá da gente, lá da ONG. Hoje fazer uma substituição aqui com o Jô, né? Trocando aí as lives, estão acontecendo muitas lives, muitas coisas ao mesmo tempo, graças a Deus, né? Porque é bom estar falando sempre desses assuntos, ainda mais com informação boa que vai ser hoje. E aí a gente fez uma troca aí, aí eu tô assumindo essa live das quintas-feiras. E aí vamos falar com uma galera que entende do assunto. Aí já tô vendo aqui a visualização, né? Doutora Viviane aqui no telecoronavírus, já encaminhou a solicitação, vamos visualizar aqui, fazer uma transmissão. Boa tarde. Olá, doutora Viviane. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Tudo jóia? Como é que você tá nesse isolamento aí? Todo mundo em isolamento, né? Você tá na frente aí, né? Com o telecorona. Exato. Tá sabendo de tudo, né? A gente já, quando é da divulgação aqui, eu acho que foi o assunto, um dos mais comentados, várias perguntas, e o pessoal ficou muito animado em poder estar conversando com vocês e tirando várias dúvidas. Já estou com um monte de pergunta aqui. Pode ser que outras aí apareçam ao longo aí da live. Mas aí, se você quiser já falar um pouquinho do telecorona, como é que foi a ideia, como é que começou, enfim, apresentar o projeto, Então, assim, dar uma pincelada. certo. Bom, o projeto do Telecorona é um trabalho voluntário, assim como o de vocês também, né, da ONG. É um trabalho voltado para atenção à Covid. Então, partiu de um grupo de pesquisadores e médicos da Fiocruz e da UFBA e professores, e aí a gente se organizou rapidamente para fazer um serviço que atende por telefone pessoas que tenham queixas, sintomas de Covid, né? A ideia principal do serviço é oferecer uma estratégia de triagem. Então, a pessoa está com sintomas de Covid, ela não sabe se ela precisa ir para a emergência ou se ela pode ficar em casa. A gente sabe que a maioria das pessoas que tem Covid tem sintomas leves, não precisam ir para a emergência. Então, em vez... É o que mais acontece, né? Exato, Essa dúvida, exato. que momento, né? Em vez de lotar para emergência, lotar as emergências, né, por conta da preocupação de ser Covid, de estar com algum quadro grave, a gente orienta que ligue para esse número e a gente conseguiu o apoio do governo do estado, que é quem faz essa operacionalização, né, que criou o número de 3 dígitos, que é 155, que é através desse número que as pessoas ligam e aí nossa equipe de saúde atende. Então é uma equipe de saúde grande, hoje tem mais de 1.000 voluntários, são estudantes, Que bacana. são estudantes e médicos das diversas faculdades aqui da Bahia, faculdades públicas e privadas, e o atendimento é feito pelos estudantes e é supervisionado pelos médicos também de forma remota, né, pelo telefone, pelo WhatsApp. O atendimento o estudante atende em casa, então ele também não precisa estar em nenhuma central, a gente evita que as pessoas se exponham. E a ligação, menos risco para todo mundo, exato, né? E a ligação é encaminhada para o celular dele, para que ele possa dar essa orientação. Ele é treinado para fazer esse atendimento. A gente tem um trabalho permanente de educação para esses alunos, né, de atualização, porque a gente tem aprendido muita coisa com o coronavírus, é uma Ave infecção Maria, toda nova, hora coisa diferente, menina, o que é isso? Todo dia é novidade, você fica doido, muita não sabe mais o que informação. faz. Não, é muita informação, de fato, e aí precisa ter um acompanhamento, a orientação que a gente dá precisa acompanhar essas mudanças que a gente vai descobrindo, né? Então, tem um grupo responsável, um grupo de professores responsável por coordenar essas instruções que são passadas para os alunos e o que eles têm que mudar nas orientações, se adaptando, né? Entendi. O bom é que está concentrada a informação, né? Informação boa, informação útil, informação de qualidade, Exato. com embasamento científico num lugar só, né? Que a gente Exato, que está perdido. no caso, para o estudante, ele tem a certeza que está recebendo a informação correta, e para a pessoa que está atendendo, está fazendo a ligação, ela pode ter certeza que está recebendo uma informação com segurança, né? Por uma equipe qualificada, né? Que está ali para atender, e qualquer dúvida que eles tenham, imediatamente eles reportam ao professor, e aí o supervisor dá a orientação de volta, como deve proceder.
Mas é só, eu queria Entendi. lembrar que o serviço é para quem está sentindo os sintomas de coronavírus. Não é para ter informações tipo onde Tirar vacina, dúvidas. não. Onde vacina, onde faz teste, a gente não tem essa capacidade de fazer esse atendimento, porque a demanda é muito grande, a gente Ah, prioriza deve estar mesmo. enorme. Ontem a gente tem atendido em média de 1.000 ligações por dia, né? Teve um dia que a gente recebeu 2.000 ligações em um único dia, são 12 horas de Meu Deus. E isso, assim, podemos já fazer uma pré-triagem de são que pessoas que estão sentindo algum tipo de sintomas, ou seja, estão suspeitando de alguma com sintomas, e aí é bem isso aí, né? Febre, e aí falta de falta de paladar, de ar. sentir cheiro e Isso, sabor, isso. falta de Então, ar, né, principalmente. isso é importante falar. Tem muita gente que não faz essa associação, né? Então, a pessoa notar que a capacidade dela de sentir o cheiro ou o gosto do alimento mudou, esse é um indicativo importante de que pode ser infecção por Covid, né? Ele é um vírus que tem causado muito isso. Então, se a pessoa começar a ter essas manifestações, ela deve ficar atenta e é uma oportunidade para ela fazer essa ligação para o 155 e conversar, para tentar ver, esclarecer melhor esse sintoma dela. Entendi. E aí, como é que funciona o sistema? Então, eu comecei a sentir um sintoma, algum desses, enfim, febre, falta Então, de cheiro e sabor e tal. Então, eu ligo para o 155, não é esse o número? exato, exato. Você liga para 155 e a equipe atende de 7 da manhã às 7 da noite, todos os dias da semana. Todas as informações que são colhidas ali no momento do atendimento, como o nome, o endereço, a idade, são úteis para o próprio atendimento, para a pessoa saber como é que dá a melhor orientação, e também são encaminhadas para a Secretaria do Governo de forma sigilosa, mas para que seja avaliada a quantidade de pessoas que estão tendo sintomas, aonde é que essas pessoas estão tendo sintomas, né? Ou seja, para o governo conseguir, para que essa informação ajude no gerenciamento da situação, né? Onde é que está tendo um aumento Entendi. de demanda, né? Os bairros também, né? Exato. Atende a Bahia inteira, né? Então, dentro das grandes cidades, a gente tem lá os bairros onde a gente tem o maior número de chamadas, por exemplo, né? Por dia. E aí a gente consegue ir acompanhando essa evolução, né? Entendi. Cruzar informações com né, os canais principais do governo e ter um mapa melhor, mais Exato, exato, fidedigno, né? exato. Isso tudo vai para a Vigilância Epidemiológica e Secretaria de Saúde do governo. Tá. Eu tô com algumas perguntinhas aqui que, quando a gente começou a divulgar, né, como eu falei no início, chamou muita atenção de todo mundo, e aí já tem algumas perguntas aqui. Então, eu já vou fazer logo, que aí já pode esclarecer também a dúvida de outras pessoas que estão assistindo a gente. A pessoa que fica em isolamento. E voltou. Aí voltou, né? Eu tava aqui tentando ver o que ia acontecer. Você chegou a ouvir a pergunta? A pessoa que fica em isolamento, A pessoa que fica em isolamento domiciliar porque está com sintomas sim. e teve contato com alguém positivo de Covid, tem que fazer o exame necessariamente? Então, Como é que é? como eu falei, essa orientação sobre o exame onde testa, a gente não passa no 155. Mas o que eu vou explicar para a pessoa é o seguinte: tecnicamente, todas as pessoas que têm sintomas deveriam fazer os exames, né? Só que a gente tem que imaginar que a gente está numa situação atípica, né? O mundo inteiro está passando pela mesma coisa. Então, de repente, a gente começou a precisar do produto que é o teste no mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, a gente não tem quantidade, não é só aqui no Brasil, mas em lugar nenhum do mundo, quantidade de teste para todo mundo que precisa fazer, né? Então, cada governo criou sua prioridade, né? Aqui no estado, eu não sei exatamente os termos, mas até a última nota que eu tinha recebido, a orientação era a testagem para pacientes graves ou para pessoas que estavam trabalhando em locais de saúde, né? Porque aquela pessoa, se No ela for front, né? positiva, ela tem que ser afastada, Seja um servente, seja um médico, seja um enfermeiro, se ela está trabalhando dentro de uma unidade hospitalar, por exemplo, atendendo pessoas, é importante que ela O não risco é esteja, maior, né? ela seja afastada, exatamente. Entendi, entendi. Então, na verdade, caso a caso, né? Avaliar a situação e aí direcionar, procurar o médico, né, de confiança, enfim, ou a UPA,
para poder ver a necessidade real do exame, né? Então, exato. Se tem sintomas, liga para o 155, ele vai triar para ver se é um caso que precisa ir para emergência ou não. Se a pessoa realmente tiver que ir para emergência, aí lá na emergência vai ser julgado se vai ser feito o teste ou não. A gente não, infelizmente, a gente não vai dispor de teste para todo mundo, nem aqui em nenhum lugar do mundo. Para você ter uma ideia, faltou as substâncias que se usa para fazer os testes de moleculares no mundo inteiro, está uma carência enorme. Se você conseguir comprar, é difícil. Entendi. Tá. Então, vou para a segunda pergunta, tá certo? O que fazer quando o resultado do SWAB... Primeiro explicar o que é o resultado do SWAB, que eu também não sei. Então, o que fazer quando o resultado do SWAB continua positivo, Covid-19, mesmo depois de 19 dias que colheu o exame e já está sem sintomas? Então, a doença é nova, a gente tem um monte de informação que a gente está aprendendo ainda com ela. Então, eu vou explicar primeiro o que é esse SWAB positivo, né? Existe um teste que é esse teste que eu estou falando, que é o teste molecular, que hoje é o melhor teste para Covid, e que você colhe com um SWAB, parece um algodão comprido, um cotonete. É o tal do nariz, o tal do nariz. Já me falaram que é uma beleza. Ou é no fundo do nariz ou no fundo da garganta. Até na saliva tem sido testado. E aí você pega esse material e vai fazer esse teste que a gente chama de teste molecular, né? Esse teste molecular, ele diz se tem pedacinhos do vírus ali dentro, certo? Mas ele não diz se aquele pedacinho do vírus está vivo ou morto, tá? Ou seja, está viável ou não é mais, ou é tipo o resto, tá? Vou falar assim, numa linguagem mais popular. Não pode falar para a gente entender mesmo. Então, assim, o fato de estar o PCR positivo não quer dizer necessariamente que está infectando a outra pessoa, que pode passar para outra pessoa, certo? De uma maneira geral, tem poucos estudos avaliando ainda se isso significa, por uma questão de precaução, se a pessoa está com o teste positivo, ela deve manter isolamento ainda, porque a gente não tem uma informação sólida se isso aí pode ainda transmitir ou não. Alguns estudos que foram feitos, um deles na Alemanha, esse pedacinho de material colhido muito tempo depois, ele mostrou positivo, mas não era viável, ou seja, o vírus não conseguia infectar. Ninguém. Mas isso é um número muito pequeno de pessoas ainda. Então, a gente não tem, tudo a gente está aprendendo, né? Como você falou, tudo muito novo. Né? A gente não tem a certeza absoluta. Então, se essa pessoa, por exemplo, é uma cuidadora de um idoso, né? Eu vou dar um exemplo assim, e aí ela testou positivo, ou ela está trabalhando numa unidade de saúde, e ela testou novamente positivo o PCR, a recomendação é que se afaste. Mas a gente sabe que, de uma maneira geral, a pessoa estando 14 dias passados desde o primeiro dia do sintoma, passou 14 dias, ela está sem sintomas há mais de 3 dias, aí ela poderia voltar a trabalhar. Entendi. Você falou agora do tudo novo, eu me lembrei muito da gente quando aconteceu a coisa da Zika, lá da microcefalia, em 2015, Sim. que é mais... Eu estou me vivendo muito daquilo que eu vivi naquela época, de incerteza, de novidade, ninguém pode dizer ao certo nada, é tudo novo. Exatamente. E é a pura verdade, né? Com a diferença que como a Zika, ela atingiu uma região mais específica do mundo, né? A gente não teve essa... a ciência do mundo inteiro não ficou voltada para a Zika. Houve um boom muito grande. A gente viu um crescimento muito grande na produção científica para descobrir o que era a doença, como que causava, mas nada comparado ao que está acontecendo com a urgência do Covid, né? Tem que ser para ontem, né? Tem que descobrir alguma coisa. O que a gente tem hoje o mundo inteiro sofrendo e parado, as economias do mundo inteiro paradas, as pessoas sem, né, com a segurança de se locomover, né, precisando fazer isolamento. Então, realmente é uma situação, como a gente diz, sem precedentes na história do mundo, né? Eu, como vivi a questão da Zika bem, enfim, foi uma das... Aí, para mim, essa questão do novo, da novidade, você pergunta aos médicos amigos, não, mas tudo em estudo, está tudo em estudos, e não sabiam. Então, e aí, aquelas discussões todas, você fica... É angustiante, mas ao mesmo tempo, assim, em tão pouco tempo se construiu muito conhecimento, né? Muita coisa, né? A gente saiu do não saber o que era nada para saber muita coisa, né? Tipo, a gente sabe... Foi mesmo, foi rápido. Comparar, né? Porque... Comparado a muitas outras doenças, realmente é uma evolução muito rápida. A gente sabe hoje como é que transmite, a gente sabe hoje como é que a gente se previne, né?
A gente sabe que o isolamento é importante, que a pessoa que, se puder ficar em casa, ela deve ficar para evitar a disseminação e evitar que se contamine. A gente sabe, por exemplo, que algumas medicações não fazem efeito. Tem mais de 150, 140 vacinas sendo testadas, né? Tipos diferentes, para ver qual é que funciona, né? A melhor, né? Exato. Maravilha. Daqui a pouco sai uma aí boa e vai resolver essa agonia. Acho que a gente tem... Foi bom você falar desse assunto. Assim, a gente... só para explicar, a vacina ela é devagar mesmo a produção, porque ela precisa ser segura. As pessoas têm muita pressa, e é claro, né, a gente entende que saia logo uma vacina para resolver. Mas a vacina é uma substância que é colocada no corpo da pessoa. Então é preciso ter testes antes, com muita segurança, para saber se aquilo ali pode causar algum prejuízo risco, né? Maior do que o benefício, né? É o que um amigo meu falava, que do remédio ser pior do que a doença. Exato. Então tem que ter muita segurança, paciência, né? Antes de tudo, e aprender a conviver, porque a gente tem que imaginar que esse vírus vai viver entre a gente um tempo, né? Então a gente vai ter que ter mudanças de hábito, a gente vai ter que ter cuidados por um tempo, né? Não imaginar que num passe de mágica ele vai desaparecer, né? Então a gente vai ter que ter cuidado de evitar aglomerações, né? De lavar sempre as mãos, né? De usar máscara, mesmo que de tecido, circular dessa forma. Isso evita bastante a disseminação. Então a população já está sabendo mais ou menos como fazer, né? E aí a gente vai ter que ter toda uma adaptação social a viver essa nova realidade. Vamos lá, mais perguntas aqui. Vamos lá para a terceira pergunta. Quando uma pessoa da casa está com sintomas e testou positivo, as outras pessoas da família que convivem com ela, mas não têm sintomas, precisam colher exame? Acho que é parecido com um pouco, né? É a mesma coisa, né? Como a gente falta teste, a gente tem reservado teste para casos que a gente muda a conduta. Então, por exemplo, se é uma pessoa que está com um quadro grave, ela precisa testar, porque tem outros vírus também, né? Então a gente precisa saber se é um vírus que tem tratamento. Pode não ser Covid, pode ser influenza, né? H1N1 tem outro tratamento. Daí a gente poderia usar uma medicação, né? Então esses testes são guardados, digamos assim, para os casos em que mudaria a conduta fazer o exame. Mas, a rigor, qualquer pessoa pode fazer. Teve contato, se ela tiver condições de fazer, ótimo. Mas, assim, em termos de saúde pública, a gente não vai ter para todo mundo, a verdade é essa. Né? Entendi. Tem que realmente fazer a triagem e fazer os casos que, né, que seja o diagnóstico que é necessário, né? Enfim. Que mudaria a conduta, eu acho que a palavra é essa, né? Então, assim, você vai tirar uma enfermeira que está na linha de frente, se o teste dela for positivo, né? Mas se o meu teste, por exemplo, eu que estou em casa, trabalhando em casa remotamente, se eu fizer o teste, o meu teste for positivo, eu não vou mudar a minha conduta, eu vou continuar em casa, né? Então, assim, se eu tiver sintomas, eu vou me restringir a dizer, eu vou checar esse sintoma ou não é, posso ligar para um 55, bom, estou achando que eu estou com quadro leve, então eu fico em casa mesmo, não precisa necessariamente... Não faz muito sentido, né? Exato. Vamos lá, quando você está com a máscara de tecido e não tem outra para trocar, depois de 4 horas de uso, o que fazer? Então, é melhor você manter a máscara do que ficar sem nenhuma. Mas o ideal é que a pessoa ande no bolso ou na bolsa com uma outra máscara, né? Porque não é só trocar com 4 horas, é a umidade, é você molhar, né? A gente mora numa cidade que é quente, né? Então a gente está falando, ela sua, né? Molha. Então é bom você poder trocar essa máscara com alguma frequência, principalmente se ela estiver úmida. A frequência é essa mesmo, 4 horas? Então, ou alguma outra frequência? Essa frequência é mais utilizada, foi estipulada para estudos usando máscara profissional, né? Você está na unidade hospitalar, você usa aquela máscara que a gente chama de N95, né? Ou a máscara com equivalência de proteção para profissional de saúde. Essa máscara que tem uma duração e hoje já se admite que ela seja usada por mais tempo, justamente por causa da escassez de material de proteção individual, né? Então, esse tempo de 4 horas também já não é tão mais rigoroso, né? As pessoas têm sido... Dá para dar uma estendida. Gelva Núcia é uma das mães lá do Abraço, comentando que principalmente em relação às nossas crianças, porque elas babam muito, aí fica bem molhadinho mesmo, né? O professor Adam deve entrar depois, então ele pode dar uma orientação sobre o uso em máscara para criança, porque não é toda a faixa etária que usa, não, depende da idade.
Aqui mesmo, Gabi é complicadíssimo, ele não fica muito. Tem criança, a É, depender da idade, ela não vai aceitar, e tem uma recomendação, qual ele seria fica a idade. deitado no carrinho, e aí, enfim, aí bota fralda, aquela agonia. É. Perguntaram aí, acho que a gente já tinha falado, mas perguntaram aí, se ela tiver sintoma de febre, já pode ser Covid? Aí eu vou ver se eu aprendi. Liga para 155 e É, aí tem uma faz orientação, assim, ó, pode ser Covid, pode ser um monte de coisa, né? A gente tem epidemias acontecendo na cidade, entre elas a epidemia de chikungunya, de dengue, que todo ano nos visita aqui, né? E a gente tem que lembrar que também pode ser essas patologias, né? Não é imaginar que só pode ser Covid, né? Entendi. Dengue entra pela janela, como a gente diz, né? A gente não precisa sair de É, casa, né? não, né? Dengue e chikungunya, Pois é. basta estar em casa de dia que o mosquito vem e pica. Então, é importante a gente manter os mesmos cuidados que a gente vinha tendo em relação ao mosquito para que isso também seja um problema passado para a gente, né? Entendi. Jéssica também pergunta, no caso de nós, né, dos meninos, que são grupo de risco, como fazer em consultas? Eu entendo que o procedimento é mesmo, né, ligar, enfim, né? A 155 é uma teleconsulta, ou seja, por telefone. A mãe liga e passa as orientações do que a criança está sentindo, né? Então, toda vez que a gente tem um atendimento de criança, é dessa forma que a gente procede. A gente teve a gente já atendeu mais de 60 mil pessoas desde o dia 24 de março, quando a gente começou a trabalhar. E dessas 60 mil, pouco mais de 5 mil foram crianças. A gente tem crianças assim, vou chamar de criança, mas abaixo de 19 anos, certo? Não é bem criança, né? Dessas que é 9%, dessas somente 2 mil e poucas foram encaminhadas para alguma unidade de saúde, ou seja, a minoria. Covid, vocês vão ouvir Entendi, lá do professor Adam, que não é uma doença que costuma causar problema em criança, né? A gravidade dela se manifesta maior em adulto, né? O professor Adam vai falar mais tarde quais seriam, assim, os grupos de risco. certo. Deixa eu ver mais pergunta aqui. Quando você está usando a máscara o tempo todo em casa para fazer faxina e as máscaras logo molham de suor, você tem que ficar trocando toda hora? O ideal é que uma Eu máscara, não uso em casa, não. a não ser que ela deve estar se referindo a alguém fazendo isolamento domiciliar, não? Porque às vezes a pessoa, quando está com sintoma em casa, pegou a infecção, está com sintoma, ela tem que usar a máscara para proteger as outras pessoas da casa. Ela deve estar se referindo a isso, não? Se for o Não, caso, não sei. ela deve trocar, assim, e deixar mais de uma máscara à mão e ficar trocando quando ela estiver molhada, porque isso diminui a É, proteção. entendi. É só sentir mesmo se está muito molhada, muito úmida, né? O Isso. rabo, tudo, e fazer e trocar, né? Se tiver ok, sequinha, 4 horas seria, né? Pode, 5 horas. dá para estender mais tempo, o importante é que ela não esteja úmida, né? Lembre que assim, a Entendi. máscara que você vai usar, ela vai ter uma proteção maior para a comunidade. Então, ela protege mais a pessoa que está usando de passar a infecção para o outro do que você de se infectar. Ser É infectado. lógico que ela também tem um papel, mas digamos assim, que para uma pessoa que está gripada e ela tosse, por exemplo, se ela está com a máscara, a tosse contém aquela disseminação do vírus, né? Então, diminui muito Entendi. a disseminação no ambiente. Tá. As perguntas são bem parecidas, né? Nossas crianças babam muito. Logo que colocam a máscara, molha. O que é que a gente deve É fazer? isso, a Aí depender acho da que idade, tem que conversar até com o professor Adam, porque eu creio que pode não ter nem necessidade de usar máscara, né? Tem indicação usar, né? de idade para usar máscara. É porque para os pequenininhos é É complicado mesmo, né? complicado. Enfim. Bem, adorei. Alguma coisa mais que a gente possa falar, a gente pode esclarecer tantas, né? Acho que foi ótimo. O pessoal está elogiando bastante, tá comentando Obrigada. que elogiou você, falando que foi uma que utilidade pública, enfim, que maravilha entrar para poder esclarecer essas coisas. Bem bacana. Obrigado. Eu vi alguém comentando alguma coisa sobre consultas que precisam sair. Uma outra comentário que eu ia fazer é sobre telemedicina, né? Existe uma tendência, o Ministério da Saúde já autorizou, digamos assim, o uso da telemedicina. Então, além do telecoronavírus, tem opções de você fazer uma consulta por telefone com o médico.
E aí até fica a sugestão para o abraço pensar nessa possibilidade, porque às vezes isso pode evitar que muita gente se desloque também, né? Casos mais Não, a específicos. gente tá Eu estou falando casos de né, Covid, não, estou falando casos de outras coisas, né? geral. É, Eu ia falar isso, eu vi até o Conselho de Fisioterapia autorizou, né, fazer as consultas, e o Abraço está fazendo. ótimo. A gente, na verdade, fez a adaptação toda, porque a plataforma, Sim, esse trâmite, você mesmo falou que teve um trâmite burocrático na criação da linha, isso, enfim. isso. Então, a gente buscou essa plataforma para fazer esse atendimento. A psicóloga está muito atuante nesse Ah, que momento, porque legal. realmente, né, mexe muito. Então, ela está atendendo bastante. A gente já tinha, na verdade, a nossa dieta, que é a cetogênica com a doutora Bárbara, como são muitas consultas de acompanhamento, já tinham o presencial e o tele. Sim. Então foi legal, porque Ah, que ótimo. já ia acontecendo. E aí as meninas agora estão se organizando, mudou um pouco o sistema, juntou a fono com a físio, ou a TO com a fono, para fazer em equipes, para ficar Sim, mais sim, dinâmico, para sim, também não ficar sim. maçante. E a gente está fazendo atendimento Ah, que virtual. ótimo. Virtual, né? Massa, É muito o legal. futuro, né? É o futuro. É o futuro, é o futuro. E também a gente agora já está pensando em fazer uma coisa que seja para o futuro mesmo, porque a gente atende também a Bahia inteira. Então tem muitas mãezinhas que vêm do interior, sei lá, às vezes 8 horas, sei lá, 6 horas, para poder ter atendimento, dormir e voltar no outro dia de manhã. Então, de repente, Exatamente. talvez, né, em alguns Exatamente. casos seja uma boa Deixar alternativa. mesmo para os casos essenciais, né? Que a gente não consegue Exa- fazer uma avaliação por telefone ou por vídeo, e Exatamente. aí realmente tem que ser presencial. Ou fazer um acompanhamento, uma presencial e uma Isso, virtual, e isso. alternar, alguma coisa Ou assim, algum né? Acho que exame, vai com certeza. Com certeza vai ser muito útil. É uma ferramenta que veio para ajudar, né? A diminuir as distâncias. afasta e aproxima, né? É, Ao mesmo tempo, tem que ver o ponto de vista. é verdade. Doutora, muitíssimo obrigada. Segundo nosso Foi um tempo aqui, prazer. estou aqui rigorosa no tempo, Claro. mas queria falar muito mais, que tem outras dúvidas com certeza, mas a gente não vou faltar oportunidades, podemos fazer novamente. Obrigada pelos esclarecimentos, pelo esse serviço de utilidade pública mesmo a todo mundo na Disponha. sociedade, viu? E pela iniciativa maravilhosa de ter reunido os profissionais, reunido os estudantes, as faculdades e toda essa galera aí que está envolvida no 155. Fundamental, porque todo mundo fica perdido mesmo, aí É, ter a chance de ligar para alguém e ter orientação é fantástico. diminuir as angústias, né? Então, é só lembrando para todo É, mundo que é de 7 da manhã às 7 da noite, o número é gratuito, é 155, e é para ser utilizado exclusivamente para quem está com sintomas que acha que pode ser coronavírus, né? tá, ótimo, maravilha, Ok. adorei. Vamos divulgar mais na nossa página. E muito obrigada. E Nada. vamos esperar aí o Adam aparecer para aí as mães enlouquecidas da pandemia vão fazer 1000 perguntas aí também. Pronto. Obrigado. Tchau, Viu? gente. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Então lá, vamos esperar aí doutor Adam, que é pediatra, e aí tem tido muitas dúvidas realmente, as mães preocupadas, né? De repente uma gripe, um nariz escorrendo, e aí já dá logo medica, às vezes essa medicação pode até vir atrapalhar futuramente o tratamento, e leva pronto-socorro, não leva, vai ser pior levar, melhor ficar em casa, compra, providencia oxímetro, compra, aluga, tá todo mundo tentando se proteger com toda razão, né? Mas aí tem algumas orientações e alguma ajuda que o doutor Adão pode nos dar no sentido de saber diferenciar isso aí e só procurar o pronto-socorro realmente quando for necessário. Deixa eu ver se ele já entrou aqui, já mandou a solicitação, porque foi tanta mensagem que eu estou perdida, mas eu acho que ainda não. Então já já ele deve estar entrando aí, e aí a gente vai tirar essas dúvidas todas. A gente um monte de perguntas, a gente desculpa, não consegui ver todas, muitas perguntas, mas eu acho que foi bem bacana. Depois a gente faz um resumozinho na nossa página, né? Do abraço e também, de repente, lançar esse vídeo no YouTube. Muita gente está pedindo porque não tem Instagram, não utiliza essa ferramenta, né? E aí, de repente, baixar o vídeo e lançar no YouTube seja uma boa alternativa. Gel fez pergunta para o professor Adam, né, Gel? Eu levei ela consigo máscara e assim com frase molhada, dura apenas minutos.
É isso que a gente estava conversando com ela, como o doutor Adam é pediatra, é especializado no atendimento, né, de criança, enfim, ele pode ajudar mais a gente nessa questão da máscara, porque a depender, como a doutora Viviane estava falando, nem determinadas idades podem ter outros mecanismos de proteção, entendeu? E não a máscara. Especialmente no nosso caso, que os meninos salivam muito, babam, e aí ela fica toda molhada. Gabi mesmo é uma complicação. Eu tentei botar, mas difícil. Ele fica muito deitado também, né? Não senta. Então mexe muito. Enfim, foi confuso. Eu coloquei uma fralda, mas nem sei, enfim, qual é o grau de proteção. Que massa, gente. Tá uma galera bacana aí participando. Acho que é importante, né? Informação nesse tempo, nessa era de fake news. Você passar informação segura, né? Informação certa de qualidade. Muito bacana. Importante. E aí vamos aguardar aí, doutor Adam. Já deve estar entrando. Eu não posso nem ligar para ele, porque eu estou usando meu celular para fazer a live. E aí poderia fazer o quê? Mandar um WhatsApp. E aí, contem mais novidades vocês da pandemia. O que é que tem feito? Nada, né? Em casa, faxina, já arrumei tanta gaveta aqui, tanta coisa. Aqui mandando para ele. Estamos esperando. Uau! Já arrumei tanta gaveta, já arrumei tanta coisa nessa casa, gente. Ave Maria. E aí parece que a gente trabalha mais do que sem pandemia, né, gente? Dentro de casa. Come, é isso, Gel. Só come, faz faxina. Ô, Rodrigo, obrigada, obrigada, amor, pela prestigiar aí nossa live. E a gente comendo, só come, né, Gel? Come, faz faxina, volta a comer de novo, vê sujeira que não via antes. E aí só faz isso o tempo inteiro. Organizando tudo, a gente tem que deixar ocupar a mente, sabe? E é isso que, pelo menos nessa fase, quem procurar e buscar no Instagram, no YouTube, vai achar tanta coisa boa assim de yoga, aula de dança. Aí, professor Adam, você tem que enviar uma solicitação, professor. Clica numa setinha que tem embaixo, solicitar para participar da live. Aí você vai aparecer um. Eu vou aceitar aqui, por aqui. Ele tá, eu vi aqui agora ele, mas ele tem que mandar a solicitação. Deixa eu ver se ele mandou aqui. Eu bati um papo com ele hoje de manhã, ele falou que os filhos dele estão ajudando ele a criar o Instagram, a participar. Deixa eu ver. Deixa eu ver, visualizar. Aqui, pronto. Eu também não tô. Essa pandemia, menina, ressignificou muita coisa para muita gente. Eu que nunca assim, me conhece sabe que eu postava de caju em caju. Era uma postagem por ano. Nunca entrava. Quando entrava, tinha 50 solicitações, 50 mensagens. Agora eu Então, estou ficando mais. boa Olá! tarde, tudo bem? Tudo bom, professor? Como é que você Tudo, está? tudo em paz. Aqui me. Eu estava Eu ouvi você falar dos meus filhos. te ajudando, né? Aí Menino, tava eu aqui. era outra coisa. Eu nunca entrava, não mexia em Instagram, sou péssima. E aí, nessa quarentena, né, você termina comendo, fazendo faxina e descobrindo coisas novas, né? Aí eu tô agora fazendo live, descobrindo como é que mexe no Instagram. E é isso aí, tirando as dúvidas do pessoal, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode É, fazer, a gente faz. eu queria agradecer o convite, porque só vocês mesmos para poder me fazer aderir ao Instagram. Eu nunca tive, na verdade. Porque lá na minha função, lá na minha tarefa na universidade, eu tenho tantos e-mails para responder por dia que eu achei que se eu tivesse Instagram e Facebook ia ser mais do que eu podia suportar. Mais uma coisa, né, menino? Mas, então, essa associação, essa ONG de vocês fez essa coisa boa por mim, eu agradeço. Tá vendo? Mais uma coisa boa, tá vendo o que a gente fez? Mais um abraço. Você pode agora dar um abraço virtual Um aqui, em todo abraço mundo aí que está para assistindo a vocês. gente. Legal. Joana mandou um abraço para você, não sei, acho que da faculdade deve te conhecer, Joana Monteiro. Sim. Cunha mandou mensagem, um beijo aí, todo mundo mandando beijo aí e tal. Quando a gente postou e começou a divulgar lá, foi tanta mensagem, tanta gente elogiando os convidados, agradecendo a ONG, muito legal. Que Falar com bom. gente boa, que dá informação boa. Eu espero que seja bom também para as mãezinhas. A gente fala mãezinha, mas deve ter paizinhos também ouvindo aí, né? Não sei.
Ah, tem paizinho. O pai do meu tá aí. O pai do meu tá aí assistindo. Legal. Então, aí a gente começou de manhã e como você tá vendo, um papo super leve e para acalmar o coração dessas mãezinhas mal, tão loucas todas aí com a pandemia em casa. E aí escorre um nariz, uma coriza e já quer ir levar para emergência. Então a gente teve a ideia, diante dessas dúvidas todas, de trazer o doutor, professor, para poder esclarecer um pouquinho, acalmar um pouco, enfim, diferenciar, né? Tirar esses mitos todos. Uhum. E aí fique à vontade, a casa é sua. Tá. Eu sei que vocês conversaram com Viviane, eu ainda cheguei a ver um pedacinho da fala de Viviane, sobre o telecoronavírus também, né? Do programa, do projeto que Viviane montou, que é um projeto Muito assim, bacana. muito exitoso. Eu não sei em quantas mil consultas já estão, mas da última Eu acho que vez. era Quanto? 60 mil? A última vez que eu vi eram 42 mil, mas já tem bem uns 10 dias que eu conversei com Viviane sobre isso. Então, sucesso mesmo, né? Uma coisa boa, que evita a pessoa de sair de casa desnecessariamente. Então, essa é uma mensagem inicial. Sai de casa quem realmente precisa, quem não pode trabalhar em home office. Eu sei que muitos trabalhadores do Brasil não podem, tem que estar lá na linha de frente, na rua. Então, essas pessoas realmente, essas têm que estar. Eu estou conversando aqui, Tutu. Vocês vão me desculpar aí que eu tenho 3 crianças em casa, tá? Ave Maria, tá? Tamo junto, tamo junto. Eu tranquei aqui a minha, porque ela toda hora bate, me Pois é. chama. Então, aqui, Tutu, você está numa live de uma ONG super bacana. Oi! Pronto, agora deixa o papai conversar aqui. Então, Viviane deve ter falado do telecoronavírus. Eu até gravei um Falou. videozinho que é dirigido para crianças, para os pais das crianças. Ela pediu, Adnan, faz um áudiozinho, um vídeo para falar um pouco da Covid na infância. Então, realmente, no mundo inteiro, esse dado vem se confirmando, que a doença ela é muito mais leve nas crianças e é comumente assintomática. Nos primeiros países por onde a pandemia já passou, e foi lá na Ásia, essa prevalência de acometimento de crianças pela Covid é de 1 a 5%. É baixo em termos estatísticos. Eu sei que para a gente que tem filho, 5% parece até alto, porque de 100, 5 vão ter, mas e a gente fica sempre pensando que nesse caso não quer ser o premiado, né? Mas, de todo jeito, considerando o dado de uma epidemia, é sim uma prevalência baixa. E na Coreia do Sul, que foi o país que mais testou a sua população, porque já tinha a experiência anterior de outras síndromes respiratórias agudas graves e até mais letais do que a Covid, na Coreia do Sul, essa prevalência em menores de 19 anos foi de 6,3%. Então, de cada 100 adolescentes ou crianças de até 19 anos, 6 eram acometidas, mas a grande maioria ainda assim era assintomática. O outro dado muito importante que tranquiliza a gente é o seguinte: além das crianças serem mais assintomáticas, o desfecho que a gente não quer em qualquer faixa etária, não é só criança, adulto, idoso, isso não importa a idade. Quem tem seus velhinhos em casa quer que eles estejam bem, não é consolo nenhum dizer que mata mais velho. Porque eu tenho os meus velhos e eu os quero bem inteiros. Mas o desfecho, óbito, ele é muito raro também na infância. Então, crianças morrerem disso são pontos fora da curva. Então, isso tranquiliza a gente um pouquinho. Por que isso acontece? Por que as crianças têm uma forma mais branda da doença? Quando a gente sabe que as doenças infecciosas costumam afetar muito largamente os dois extremos da vida, né? As crianças e os idosos. Normalmente é assim, com as doenças infecciosas graves. Na Covid não é. E o que parece que decorre disso é um tal de um receptor que a gente tem, uns receptores ACE, que nas crianças esses receptores são muito imaturos, são escassos, e por isso que a resposta inflamatória da doença da Covid na criança ela costuma ser branda. Esse é o que parece ser o argumento mais forte.
o fato das crianças terem um sistema imunológico de células e de anticorpos ainda imaturo faz com que a resposta deles à infecção seja uma resposta que, do ponto de vista inflamatório, é pouco exuberante, tem pouca repercussão, né? E Entendi. essa é uma das explicações. É certeza que é isso? Não é certeza que é isso. Tem outras coisas que podem justificar também essa resposta branda. Uma delas há argumentos em favor de que as crianças que tomaram a vacina BCG estariam mais protegidas, ou crianças que tiveram infecção prévia por um vírus chamado vírus sincicial respiratório, talvez também essas crianças estejam mais protegidas. Então, isso é um alento, mas eu compreendo perfeitamente os pais e mães que estão aqui nos ouvindo, porque, às vezes, aliás, muitas vezes, o quadro do vírus influenza pode se assemelhar muito com a Covid. Confundir, né? Confunde. Porque as mesmas coisas quase que dá em uma, dá na outra. Então, dá febre, dá dor de garganta, dá mal-estar, dá diminuição do apetite, dá coriza, entendeu? Agora, Entendi. eu imagino que boa parte das mãezinhas que estão nos assistindo, os meninos têm menos de 5 anos ou 5 anos, né? Imagina. Isso. E devem ter tomado a vacina agora do vírus da influenza. Imagino que esteja no grupo vacinado. Sim. Então, essa é uma preocupação que a gente tem até mais com meninos maiores do que 5 anos, que não tomaram a vacina, porque no calendário oficial não é para todas as crianças, é até 5 anos, entendeu? Então, essas crianças mais velhas, a gente tem que ficar muito alerta. Lembrando também que a Covid tem uma peculiaridade, isso nas distintas faixas etárias, de que ela pode se manifestar, em vez dos sintomas respiratórios clássicos que a gente se assusta, né? Está com falta de ar, tá com coriza, está com catarro, está com isso, está com aquilo. Algumas crianças têm mais manifestações gastrointestinais. Então, tem dor abdominal, diarreia, náuseas e vômitos. Essa pode ser também uma manifestação da Covid-19 na infância. Mas, assim, no geral, o quadro clínico é esse. A gente fica menos preocupado com as crianças, mas sempre de olho, principalmente também com as crianças das mãezinhas desse grupo, porque já tem alguma situação que lhe é peculiar, não é? É isso. É esse histórico nosso dos meninos, que já é a questão respiratória já bem comprometida. O meu mesmo, o Gabi já internou, eu já perdi a conta. Enfim, de pneumonias foram 2 ou 3 vezes. Porque evolui muito rápido, de um dia para o outro, acumula. Você faz, enfim, você ausculta e tudo, 2 dias depois, interna e pneumonia. Aí você fica mais em alerta. Teria algum cuidado maior ou cuidado que a gente já normalmente tem, não mudaria, né? O cuidado que você normalmente já tem, e ficando atento, porque a gente sabe classicamente que são os sintomas de Covid, né? A dor de garganta. Outros, né? Outros. Do paladar, negócio do paladar, cheiro. é importante isso. Agora, eu não sei se meninos muito pequenos conseguem identificar que perderam o Para eles, capacidade de cheiro. para a gente é complicado, mas que não falam, né? Então a gente já tem. Fica lá uma interrogação maior, gigantesca. Mas aí um 55 pode dar uma direcionada, né? Pode 155 fazer uma pode. triagem. O que acontece, as pessoas perguntam, mas por que o vírus faz isso, perde a capacidade de sentir o cheiro? Porque o vírus coloniza primeiro a mucosa nasal. Coloniza e os receptores estão ali, então não perde cheiro, e perde a capacidade de sentir o cheiro. Inclusive, tem uma pá de gente, muita gente mesmo, que descreve que o único sintoma que teve foi esse, que a gente chama em medicina anosmia, que é perde a capacidade de sentir o cheiro, ou hiposmia, quando a pessoa diz assim, eu sinto, mas eu não sinto como antes. Essa minha capacidade diminuiu um pouco. Tem pessoas também que perdem o paladar, né? E os sintomas outros que assustam. O que é que assusta mesmo a gente? O que é que assusta
pai, mãe, cidadão, idoso de qualquer idade, é o medo do quadro respiratório, porque é esse realmente que a gente tem visto os desfechos desfavoráveis assustando muito as pessoas, não é? É o fato de que A falta de ar, né? da falta de ar e da possibilidade de precisar de uma UTI e nessa UTI de precisar ser entubado. A gente não A gente não pode negligenciar que isso aí que está acontecendo é uma coisa muito grave, muito séria. Mas a gente também tem, estatisticamente, dados que apontam que o percentual de pessoas que vai para a UTI é pequeno. Né? Assim, de 100 pessoas, vamos falar assim em números de centenas, porque fica mais fácil da gente assimilar. De 100 pessoas que são infectadas pelo SARS-CoV-2, 80 vão ser assintomáticos. Não vão ter sintoma nenhum. Só vão saber que tiveram a doença porque vão fazer os testes sorológicos, porque esse não tem nem por que fazer o teste na cavidade oral, porque é assintomático, não teve febre, não teve coriza, não teve dor de garganta, não teve nada. 80 pessoas serão assim. Sobram 20. Dessas 20, 15 vão ter manifestações moderadas. O que são manifestações moderadas? É febre, é coriza, é ficar com o corpo mole, é ficar inapetente, é ter a diarreia, etc. E os outros 5 vão ter a forma mais grave da doença. E desses 5, é possível que 4 realmente tenham um desfecho, o desfecho que ninguém quer. Entende? Então, assim, se por um lado a gente tem que ter essa preocupação imensa com não se contaminar, por outro, a letalidade dele é baixa frente a outras infecções virais, o que não significa que a gente tenha que baixar a guarda, entende, Mila? Não pode baixar a guarda. Mas só fazer essa observação ou pré-triagem ou ligar para um 155 em casa para também não sobrecarregar uma emergência ou um hospital, uma coisa assim com... Entendo que eu digo assim, de todos irem, vamos fazer todos irem para a emergência e lotarem, assim, podendo fazer essa análise antes ou, né, fazer fazer isso. Qual é a grande... O percentual da população que nos preocupa é justamente quem é o assintomático. Porque o sintomático ele vai pensar que tem a doença, vai tomar suas precauções em casa, mesmo que ligue para o 155 e diga assim, não, fique em casa, tranquilo. Fique em casa, tome todas as medidas, se isole no quarto, isole o seu prato, o seu garfo, o seu copo, a sua toalha de rosto, não compartilhe banheiro, não compartilhe cama. Mas essa pessoa, quem está no entorno dela, essa pessoa está atenta, com medo de se contaminar também. O problema maior, na verdade, são os 80 que contraem o vírus, contaminam outras pessoas e sequer sabem que estão fazendo isso. Então, vocês veem, entendi. Entendeu? As campanhas que a prefeitura tem feito nos bairros, que diz assim, pegou na rua, não pegou gente que estava sintomática, não pegou gente que sequer sabia, quando faz o teste rápido, está lá infectado e essa pessoa transmite o vírus. Deixa eu pular aqui, porque quando a gente fez a divulgação, aí já tem um monte de pergunta aqui para fazer, então já vou mandando logo. Vamos lá. Vamos lá. Nesse momento de pandemia, quando nossos filhos estão com o nariz correndo e febre, devemos levar logo no posto? Não. Acho que é o que a gente já conversou, né? Não. Liga para um 155, as pessoas têm um algoritmo que vão lhe fazer uma série de perguntas. Se você, por exemplo, no contexto desse, for essa história, você disser assim, não, aqui, a minha sobrinha que esteve aqui em casa semana passada, está com Covid, esse provavelmente vai dizer, não leve, porque teve contato com alguém doente. Com alguém. Entendeu? Vai olhar maior, né? o contexto todo da criança, entendeu? Quem está na casa, Entendi. quantas pessoas, entende? Não deve levar Faz a triagem. de cara, não. É fazer a triagem primeiro. Certo. Posso repetir a receita do médico do Predsim e nebulização com Berotec, que foi feita de uma crise anterior, para evitar que meu filho piore quando está gripado? Usar até conseguir falar com o médico.
Porque como as crianças de vocês costumam evoluir muito rápido, você mesmo comentou do seu Gabriel, né? É, Você Gabriel. comentou do seu Gabriel como a pneumonia evolui rápido, você toma essas medidas, mas procura contactar o médico. Porque corticoide é salvador, mas o corticoide também, o uso abusivo dele, traz uma série de consequências ruins. Aí eu vou até falar com bastante propriedade, porque eu faço a parte de endocrinologia pediátrica, então eu sei bem os efeitos que o uso indevido do corticoide, do Predicin ou do Meticortem pode trazer para a saúde da criança. Mas, assim, numa emergência, está com falta de ar, numa situação de emergência, em casa, com falta de ar, sim, deve nebulizar, dar a primeira dose do corticoide. Todos têm médico assistente, né? Que pode, em algum momento, contactar. Mas não fazer, não se assustar no primeiro espirro que o menino der. Não, não é isso. Não é isso realmente que Entendi. deve ser feito. Observar um pouco mais, porque o uso indiscriminado pode, no futuro, ser um prejuízo maior ainda para a criança, né? Traz o corticoide usado inadvertidamente, traz uma série de efeitos endócrinos. Primeiro, a gente pode até falar disso um pouquinho, né? Ele é hiperglicemiante, ele pode aumentar a glicemia da criança, ele pode suprimir totalmente uma glândulazinha que a gente tem aqui em cima do rim, que chama suprarrenais. Ele pode provocar obesidade. Então, tem uma série de efeitos Consequências, né? que a gente chama os efeitos colaterais do corticoide. Embora, assim, você é fã de corticoide, eu tenho uma filha que tem asma, todas as vezes que tem, até falar com a médica, não dá logo o Predicin dela, mas vou falar com a pneumologista, Em entendeu? seguida, né? Claro, é isso. Vamos lá. Como saber que meu filho tem alergia respiratória? O que fazer? Bom, aí tem que saber, eu estou fazendo suposições de que ele tem falta de ar e que faz alergia e que faz crises de broncoespasmo. Aí realmente tem que levar no pneumo pediatra, fazer os testes, observar se as manifestações respiratórias são de fatores ambientais. Normalmente não é? A gente vive numa cidade que tem, contando a grande Salvador, quase 3 milhões de habitantes. É uma cidade poluída. Vocês notam que o ar, nesses últimos meses, melhorou? Está mais puro? As Aqui em casa tá crianças. cheio de borboleta. Aqui em casa, Pois borboletinhas, é, besourinhos aqui em casa. Toda hora a gente pois olha. é. Então, tem essa coisa da natureza, né? O homem deixando que os outros habitantes do planeta também se Tem o manifestem, espaço, né? também são. Tem o espaço deles. É. Então, assim, a chance de uma criança de Salvador ter alergia respiratória não é pequena, não. A gente vive numa cidade, é uma cidade úmida, né? Uma Úmida. cidade quente e úmida, muito úmida, e a gente tem uma série de fatores externos, como a poluição e tal, e fora os fatores de dentro de casa também, né? Outras crianças, bichos de pelúcia, cortina, Pelúcia, cortina. curtindo um monte de coisinha. Mas esse diagnóstico de alergia respiratória é feita pelo pneumo. E aí tem uma série de sorologias e testes que a gente faz que identificam a que elementos o indivíduo tem alergia. Pelo menos nessa pandemia isso está ajudando, né? Porque faxina é o que não falta, lavar cortina, lavar parede é o que não falta. E o ar está melhor também, os bichinhos voando, tá? A parte Pois está é. boa. Eu acho que isso vai passar. Todo mundo fala isso, vai passar. Tá difícil, tá doloroso para todo mundo. É um sofrimento muito grande a gente está vivendo. Realmente, eu fico pensando assim, a humanidade tinha a ideia de que era dona do planeta. Aí vem uma coisa dessa, invisível, que nem ser vivo é, e assusta tanto a gente, faz todo mundo ficar dentro de casa. Mas eu também acho que de todo o grande mal que o planeta passou, que a humanidade viveu, teve uma lição positiva. Eu acho que a gente pode viver em maior harmonia com a natureza quando tudo isso passar, né? A gente só vai poder avaliar e refletir sobre isso Depois. bem depois, quando essa vacina aparecer. Até lá a gente vai administrando o problema.
E refletindo sobre isso, né? E, Sobre o depois. e refletindo, né, sobre Foi melhor. como foi que isso chegou a gente, né? Foi que a gente fez. Quando a gente vê, posso falar um pouquinho de ambiente, né? Acho que cabe para todo mundo refletir. A gente vê falar do desmatamento, a gente vê falar do que acontece na Amazônia e a gente se condói com aquilo, mas efetivamente de concreto. O que é que a gente já fez, eu, você, todas essas pessoas que estão nos ouvindo, cidadãos, em defesa disso? Esse vírus chegou a nós, sem querer simplificar um problema que é enorme. Nós invadimos o espaço ao desmatar, trouxemos os morcegos para mais perto, e a contaminação o morcego contaminou o pangolim, e o homem, com esse hábito de querer dominar todas as espécies, se contaminou com o pangolim, e aí foi uma coisa E aí incrível. vai. E aí aconteceu uma coisa que varreu todo o planeta. Não tem um único continente nosso onde não tenha havido casos de Covid-19. Então, a gente vai ter que fazer essa reflexão depois. Como é que podemos viver de forma mais harmônica com a mãe natureza, né? Deixa eu ver. Vamos lá. Ótimo, tô adorando esse papo. Eu queria que essa live durasse mais 2 horas. Toda vez que meu filho tem febre, tosse, catarro, precisa tomar antibiótico? Não, não, não. Mesma coisa. Eu tenho certeza que o pediatra já lhe disse que não, que o antibiótico só serve para infecções bacterianas, não é? Só serve Às para vezes não tem nada a ver, né? infecções virais, a gente não usa antibiótico. Não deve usar, porque aí tem uma outra coisa, um outro risco, que é da gente ir selecionando bactérias que resistem àquele antibiótico. Porque esses bichinhos são todos inteligentes, né? Os vírus, as bactérias. Você usa um antibiótico, depois vai lá um que se muta e não responde àquele antibiótico. Então, o uso indevido de antibióticos tem que ser banido do nosso hábito. Agora, eu compreendo, viu, vocês todos, pais e mães, quando têm vontade de dar o antibiótico, porque o antibiótico mudou a história das doenças infecciosas bacterianas no mundo, né? Antes se morria de doença bacteriana, hoje se morre muito menos. No começo do século XX, o que mais matava as pessoas eram as doenças infecciosas. Hoje não é isso. Hoje são as doenças cardiovasculares. Porque eu tenho 4 filhos. Então, aqui de vez em quando também a mãe fica com esse negócio, um antibiótico eu vou comprar. Não compre, não faça, não deu. Mas eu sei como é difícil a gente resistir ao ver o filho doente querer dar. Mas não deem. Os médicos normalmente sabem a hora de prescrever um antibiótico. É diferente de uma situação de emergência, né, Mila? Quando começou de noite com a falta de ar e tudo, aí não tem como... Aí nebuliza, deu corticoide, estabilize a sua criança para poder levar no médico. Procurar o médico. Nesse caso, antibiótico não, você pode... Outro dia, né? Um diazinho, meio-dia. Deixa eu ver aqui. Quem está com Covid-19 em casa, pode fazer nebulização em casa? Pode, com um nebulizador que só seja seu. Só ele usa, só a criança, pode. né? Nem todo mundo que tem Covid-19, lembra daquela estatística que eu falei? 20% vão ter sintoma, desses 20, 15 vão conseguir se resolver em casa, só 5 que terão a forma grave. Esses 15 que têm manifestações brandas podem ter algum grau de desconforto respiratório. Nós tivemos um estudante na faculdade de medicina que teve, e eu acompanhei ele e ficou em casa o tempo todo. Ele tinha um desconforto, no estado natural dele, ele não cansaria em se levantar da cama e ir ao banheiro tomar banho. Ele cansava, mas ele não tinha dispneia, ele não ficou com os dedos roxos, nem com os lábios roxos. Ele se tratou o tempo todo em casa. E aí, sim, se precisar usar o nebulizador, usa. Agora esse nebulizador vai ter que ficar exclusivamente para essa pessoa. Para ele. Alguns amigos meus tiveram, e claro, com acompanhamento médico e tudo, mas aí, com acompanhamento médico, pode ter algumas orientações, tipo, faça testes, dê uma andada aqui, daqui até a... Já foi tão rápido aqui. Foi tão rápido o negócio que eu não consegui nem me despedir do professor. E aí eu voltei. Tô aqui sozinha.
Mas chamando ele para ver aqui se ele pode, só para se despedir. Aqui. E aqui só. Foi pega de surpresa. Aí voltei. Fui pega de surpresa porque tava tão bom o assunto que acho que me avisou aqui que ia parar e eu nem vi. E eu achei que eu tinha feito alguma bobagem aqui, tinha desligado o negócio, aí, mas não foi. Não, ele vai me avisando. Acho que falta um minuto, Ah, falta 30, mas eu nem vi. tá, tá, A gente só volta, para não te atrapalhar muito, a gente volta rapidinho só para finalizar as duas perguntas que faltam tá. Aí, e me despedir, né? Jóia, não eu tirei a tarde para fazer isso e ver outras coisas, então pode fazer as Ai, perguntas. que joia. Então, a gente estava na nebulização, e falando só que alguns amigos meus que tiveram, aí com a orientação médica, faziam testes de esforço, assim, não, tente dar uma corridinha aqui, ou suba aqui a cadeira, suba na cadeira 3 vezes, ou colocar sabor na boca, limão, sabores fortes, né? Algumas coisas assim, para poder ser monitorando, né? Se tá. Talvez seja uma estratégia para os meninos que não falam e, de repente, não sei, um gotinha de limão, não sei. Mas sempre com o médico orientando, né? Tem algumas dicas para não ter que sair de casa, eu digo. Vamos lá. O que é síndrome respiratória grave? Todas as infecções por coronavírus, essas que eu falei que já aconteceram na Ásia no passado, e outros vírus também, podem levar a uma síndrome aguda respiratória grave, que são essas que o paciente termina precisando de UTI. Isso não é uma exclusividade desse SARS-CoV-2, não. Nos surtos anteriores que aconteceram na Ásia, isso também aconteceu, né? Essa falta de ar que necessita entubar, etc. É claro que cada infecção tem suas características peculiares. Essa tem uma que é o paciente vai perdendo a saturação de oxigênio e não tem um quadro clínico muito gritante. Mas cada vírus tem a sua, enfim, a sua história clínica características. Mas outras infecções virais também pode dar síndrome Entendi. aguda Evoluir. respiratória. Pode evoluir para isso. Não é exclusivo da COVID, não. A Entendi. COVID é uma forma de. É só é o que o nome diz, né? Um quadro respiratório mais grave que vai para entubar, enfim, né? Agrava. E a última pergunta é: quanto de temperatura considero febre para medicar? 37,8. Vocês sabem isso. A gente sabe, né? A gente quer Isso alguém é, que diga, que isso concorde, valeu. né? 37,8. Eu posso falar uma coisa rapidinho, importante para vocês que têm meninos pequenos? Deve. Na China, se identificou que... você sabe que a pessoa que tem COVID elimina o vírus na secreção respiratória. Mas na China se identificou que crianças são capazes de eliminar o vírus também nas fezes. Então, é muito importante que, se vocês têm crianças em casa, de qualquer idade, ou em qualquer situação, e não tem controle do esfíncter, tem que lembrar que essas fezes têm que ser assim, bem distante de vocês e dos adultos. Porque, neste estudo chinês, se evidenciou meninos que eliminavam vírus viáveis nas fezes 18 a 30 dias após o início dos sintomas. Entendeu, Mila? Então, é um cuidado a mais que a gente tem que ter com as crianças, sempre partindo do pressuposto seguinte: não, se eu sei que ele está com Covid, eu já vou ter cuidado. Mas, como a gente sabe que a maioria é assintomático, se tiver em casa crianças que não têm controle do esfíncter, a pessoa que vai fazer a higiene dele tem que ter cuidado também com as fezes. É isso. Guardar, colocar no saquinho, enfim, separar, jogar no lixo. Depois Deus passar um livre, álcool gel na mão, etc. Coisa irmão, que a gente já faz, mas já com faz. cocô de filho, na verdade, a gente nem sempre passa álcool gel na mão, né? Porque já tá, né? Tá no Vezes, né? automático. Mas ficar ligado nisso. Doutor, muitíssimo obrigada pelo tempo. Eu sei que sou super ocupado, por ter criado o Instagram só para poder participar da live. Que honra, estamos honrados. Não, E estou por ter tirado. feliz. Eu quero ver o vídeo que você fez. Se você Eu puder me vou mandar para mandar o seu e-mail, pro ou meu para o seu e-mail, zap. pelo Zap. Zap, porque aí a gente bota no canal também, no YouTube, bota no Instagram da gente, no site, de repente, enfim.
E agradecer mais uma vez pelo tempo e pelas dúvidas todas. O pessoal adorou aí. Tô vendo mil Tranquilo. corações aí. Só uma última coisa que eu lembrei. Tem 10 anos que eu estou numa luta na Faculdade de Medicina e vocês podem ajudar a gente, que é de abrir um curso de terapia ocupacional na UFBA. Ave Maria. Sim, Ave temos que fazer o quê? Maria. Temos que fazer o quê, pelo amor de É que Deus? vocês têm assim, esse curso, assim, escrever para o MEC, para onde for. A Bahia é um dos poucos estados da União que não tem o curso de terapia ocupacional. Nós já conseguimos, dentro da UFBA, que isso fosse aprovado pelo CAI, que é o Conselho Acadêmico de Ensino, ou seja, a UFBA já disse sim, pode ter o curso. Esse curso vai ser dentro da Faculdade de Medicina. Nós vamos ter na Faculdade de Medicina o curso de Medicina e o curso de TO. O que a gente precisa é mobilizar políticos, pessoas que tenham coisa em Brasília, para o MEC autorizar o nosso curso e poder... Eu já estava planejando isso para 2021. Não sei se vai dar, mas nós temos toda a condição na faculdade de albergar isso. Só precisava que o MEC autorizasse a criação do curso. Então, o caminho é o MEC. A gente tem que apertar as orelhas do MEC. Pronto. Apertar as orelhas do MEC. De deputados, de gente que pode mexer lá em Brasília para dizer, a faculdade está lá esperando. 10 anos já. Não, e a gente sabe a dificuldade que a gente teve aqui para contratar lá no Abra, para os nossos filhos, que é uma guerra de horário, trocando tapa para conseguir um horário, e para contratar lá também, conseguimos, a Ivel foi verendo, daqui a pouco a prefeitura chama, a gente liga para a prefeitura, não vai tirar ela daqui para levar uma confusão. Precisa mesmo, muito. Eu imagino, então por isso que eu me lembrei disso agora, eu falei, eu tenho uma coisa, não, eu tenho outra importante, que é a força que vocês podem dar nisso. A gente tem... ao longo dessa caminhada aí, a gente terminou fazendo uns contatos mesmo legais, e a gente continua se falando pelo Zap, nós dois, e eu vou comprar essa briga, porque é importantíssimo mesmo. Importantíssimo, viu? Tá bom, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu? Prazer falar com abração. você. Um abração. Tchau, tchau.